retornando para a sua aba de projeto. Como eu cliquei para ele gerar a malha, ele não escreveu os arquivos, então eu preciso fazê-lo. Então, uma vez que você tinha a malha gerada, botão direito em Mesh e Update. E aí ele vai organizar os arquivos da forma como o CFX compreenda. Eu vou dar um duplo clique em Setup, e aí sim a gente pode começar a colocar as condições de contorno. Perfeito. O padrão da ferramenta é uma análise em regime permanente. E essa análise, no caso em estudo de vocês, é regime permanente. Então vou começar mexendo nesse Default Domain. Default Domain é responsável por a gente indicar todas as características do escoamento. Então vou dar um duplo clique em Default Domain. O domínio computacional ele chamou de B9. É do tipo fluido, sim. O material que a gente vai usar, eu prefiro usar sempre que possível ar como um gás ideal. Aqui na aba não vou mexer na pressão de referência, é um fluido contínuo e mais nada para ser editado. Em Fluid Models, a nossa simulação é uma simulação isotérmica, só que o modelo de turbulência prefira trabalhar no caso de escoamentos externos para aerodinâmica, é altamente aconselhável a gente usar o modelo chamado de SST, que é o Shear Stress Transport. Então eu vou mudar o modelo de turbulência, cliquei nos 3 pontinhos do lado aqui, vim em Shear Stress Transport e marquei. Não tenho efeito de combustão nem radiação térmica, tão logo essas definições já estão certas. Vou clicar em OK e resolvido. Uma vez que eu tenho a indicação do tipo de fluido e as características do escoamento, eu vou indicar as condições de contorno. Para incluir uma condição de contorno, clica com o botão direito em Default Domain, Insert Boundary. O nome que eu vou dar vai ser entrada. Então a primeira condição de contorno que eu vou incluir para vocês é uma condição de entrada. O nome, o tipo é uma inlet, ela vai estar aplicada nessa parte frontal do seu domínio, que no meu caso é F153. Nos detalhes da condição de fronteira, vai depender a velocidade que você vai indicar aqui. Eu vou começar trabalhando com uma velocidade, sei lá, de 190 km por hora. Né? Vai depender, a velocidade que você vai ter no seu projeto depende efetivamente do grupo que você estiver trabalhando. Então, 190 km por hora e OK. Aqui eu tenho a indicação por setas de que ele marcou isso como uma entrada. Vou criar uma condição de contorno de saída. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary, saída. Nunca utilize acento. Aqui o tipo de condição de contorno é uma outlet, está aplicada na parte inferior e eu vou jogar esse fluido para o ambiente. Então a pressão na escala efetiva, que é a mesma coisa que Relative Pressure, vai valer 0. E não preciso me preocupar com mais nada. OK. Eu tenho uma condição de contorno para ser indicada de simetria. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary, simetria. Aqui o tipo de condição de contorno é simetria. E o plano que faz o processo de simetria é esse plano. E eu vou dar OK. Eu não gostaria de que ele contabilizasse o efeito da camada limite ou o efeito do princípio da aderência nessas duas placas, então vou permitir com que o fluido escorregue sobre elas, usando condições de parede do tipo Free Slip. Então, botão direito em Default Domain, Insert Boundary, eu vou chamar isso aqui de Far Field Superior, né? Ou então simplesmente Far Field, vou chamar de FF, e vou dar OK. Aqui o tipo de condição de contorno é do tipo parede. Aonde estão aplicadas essas condições de contorno? Nessas duas faces eu não quero que ele considere o princípio da aderência. E aqui no detalhe das condições de contorno, o tipo vai ser Free Slip Wall. Eu vou dar OK nesse procedimento. Além disso, o carro está parado e o ar se movimenta, só que o chão também se movimenta na direção contrária a Y do nosso sistema de referência. Então tem mais uma condição de contorno. Botão direito em Default Domain, Insert Boundary. Vou chamar isso de solo. Vou dar OK. O tipo da condição de fronteira é uma parede. A localização que eu vou aplicar é no fundo do meu domínio computacional, nessa aba aqui. No detalhe das condições de fronteira é no Slip Wall, só que tem Wall Velocity. A velocidade da parede em X vale 0, a velocidade da parede em Z vale 0, mas a velocidade da parede é contrário a Y, menos 190, não esquece de mudar a unidade para quilômetros por hora. Menos 190 km por hora seria a direção com que eu tenho os vetores que estão sobre esse solo. Na rugosidade de parede, pensando num asfalto,
Eu vou mudar para parede rugosa e vou usar um tamanho de grão aqui da ordem em torno de 1 milímetro, mais ou menos, que seria algo parecido, coincidente com asfalto. Vou dar OK nesse procedimento. Tudo que eu não disse nada, ele jogou dentro desse bolo chamado de default, domain default, e eu vou dar um rename nisso e vou chamar isso de carro. Legal. No carro, ele automaticamente está usando condição de contorno de parede, sem escorregamento, smooth wall. Não vou atribuir rugosidade para a superfície de um veículo, eu acho que isso é descabido. Aqui em detalhes, ou nos controles de convergência, vou trabalhar com um número máximo de iterações um pouco maior, e no Advection Scheme, que é o esquema convectivo, eu vou trabalhar com uma simulação mais simples, porque as máquinas que vocês têm à disposição são relativamente simples, então não dá para querer trabalhar com um modelo muito complexo. Então High Resolution até termos de segunda ordem, mas a gente vai trabalhar com Upwind para ter uma simulação mais rápida, entretanto menos precisa. Então vou vir aqui e clicar em OK, e está feito o meu processo de setup, pelo menos do nosso modelo inicial. Então uma vez que eu fiz isso, eu posso minimizar ou fechar esse módulo, e a gente vai seguir para a próxima parte, que é a resolução. Então eu minimizei, e aí eu vou abrir essa aba chamada de Solution. Isso vai acontecer, obviamente, no próximo vídeo.